Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. 2 pessoas morrem e 65 municípios registram estragos devido ao elevado volume de chuva das últimas horas. Impasse entre o governo do estado e hospitais vai suspender atendimentos eletivos dos segurados do IP Saúde em 18 instituições. Após incêndio deixar 10 pessoas mortas em pousada de Porto Alegre, Prefeitura inicia vistoria para avaliar condições de abrigos mantidos com aluguel social. É agora no Ubra Notícias. A chuva registrada no estado causa estragos pelos municípios. Cerca de 65 reportaram danos para a Defesa Civil e, além disso, foi confirmada a morte de 2 pessoas na cidade de Paverama. A noite de segunda e a madrugada de terça-feira foram de estragos pelo Rio Grande do Sul. Muitos municípios registraram vendavais, descargas elétricas, queda de granizo, chuvas intensas, alagamentos e transbordamento de rios, córregos e arroios. Algumas estradas e rodovias estão bloqueadas. Uma delas é a BR-290 encharqueadas. Uma parte do asfalto foi levada pela força da água. Em Pouso Novo, a BR-386 também está bloqueada por conta de uma queda de barreira. Na região metropolitana, o arroio Sapucaia, em Esteio, transbordou. Há registro da água invadindo as casas. Em Caxias do Sul, muitos bairros têm registro de alagamento. Já em Carlos Barbosa, chuva intensa está causando problemas nas estradas. Em Faxinal do Soturno, município que teve o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, 226 milímetros, há registro de acúmulo de água nas lavouras, que ficam às margens da rodovia ERS 348. Nas últimas 24 horas, choveu mais que a média para todo o mês de abril em Canoas. As aulas nas escolas municipais foram suspensas e alguns locais foram colocados à disposição para receber quem precisar se abrigar da chuva ou possível transbordamento do rio Paquetá. Conversamos com o prefeito Jairo Jorge sobre a situação da cidade. Então, prefeito, ainda ontem a Defesa Civil, o governador Eduardo Leite, se pronunciaram por conta dessa possibilidade de um alto volume de chuva nos próximos dias. E como que está com isso, essa situação aqui de Canoas? Por conta que a chuva ela começou ontem, mas a previsão é que siga até sexta. A gente está acostumado, às vezes, quando chove muito, sobe ali o Paquetá, as pessoas precisam sair de casa. Como que está agora e quais medidas vocês estão pensando em adotar quanto a isso? Nós temos mais um evento extremo, né? Isso se deve às mudanças climáticas e nós, só para ter uma ideia, a média do mês todo de abril é 114 milímetros. Se a gente olhar só as últimas 24 horas, nós já estamos chegando a 140 milímetros. Então, isso mostra que choveu num dia mais do que o mês inteiro, do que seria normal chover em todos os 30 dias do mês de abril. Se a gente pegar de sábado para cá, praticamente é a chuva de abril e maio juntas. Nós estamos com mais de 200 milímetros. E a previsão é de que a gente lá, pelo menos quando nós recebemos no domingo, é de que chegaria a 200 milímetros. Só que nós já estamos chegando nisso. Provavelmente com a chuva de amanhã nós já vamos chegar, vamos ultrapassar a previsão. Então, isso exige muita atenção. Nós estamos trabalhando com toda a nossa equipe na rua. Nós temos 8 casas de bombas, todas estão funcionando. É claro que estamos tendo algumas dificuldades, ficamos sem contrato desde fevereiro, praticamente sem manutenção desde final de novembro do ano passado, mas nós estamos fazendo as correções devidas, estamos trabalhando, todas estão funcionando. E nossas equipes, eventualmente, nós temos problema de boca de lobo, muitas vezes a própria sujeira que está nas ruas, nós temos um problema muito sério na cidade, que foi a falta de limpeza. Então, esse lixo acaba indo para as bocas de lobo, isso acaba criando problema, alagamentos em determinadas regiões, e isso está gerando muito transtorno. Então, todas as nossas equipes, a subprefeitura estão na rua para dar assistência, para recuperar esses locais e evitar esses pontos de alagamento. Eu peço compreensão da população. Nós estamos suspendendo a aula agora no período da tarde do ensino fundamental, exatamente, primeiro, para preservar as crianças e adolescentes e jovens. E segundo, para evitar também a movimentação, os pais têm que se deslocar. Isso tem, obviamente, riscos em razão da chuva, de acidentes. Então, nós também reduzimos, né, o trânsito na cidade com essa medida. É uma medida para a segurança dos nossos estudantes, das nossas crianças e absolutamente necessária diante desse mais um evento, né, extremo
que nós estamos vivendo na região metropolitana, Canoas, no Rio Grande do Sul. E a Prefeitura já disponibilizou, pensa em colocar algum abrigo à disposição para essas pessoas que eventualmente precisem sair de casa? Sim, nós temos já determinado, nós temos 3 ou 4 pontos que estarão à disposição. A escola, por exemplo, Tiago Wirth é uma delas, a escola Paulo Freire é outra, a escola Paulo VI é outra. Então, nós temos vários pontos na cidade, depende de onde ocorrer algum problema de alagamento. Nós já tivemos problemas, por exemplo, na Estância Velha, na divisa com Cachoeirinha, já tivemos problemas crônicos ali no Paquetá, né, que é uma área, né, especialmente no Parque Delta do Jacuí, está à beira, portanto, né, do Rio dos Sinos, do Rio Jacuí. É uma área que normalmente nós temos dificuldade. Em outras regiões ali também, no Berto Círio, ali na Rua da Barca. Então, nós estamos preparados, caso em alguma dessas regiões nós tenhamos necessidade, os ginásios, os espaços, as escolas estarão à disposição da comunidade. E 18 hospitais do Rio Grande do Sul vão suspender os atendimentos eletivos dos segurados do IP Saúde. A medida começa a valer a partir do dia 6 de maio. A suspensão dos atendimentos vai afetar 25 mil segurados, que possuíam consultas, exames e procedimentos agendados. Já nas emergências, só vão ser atendidos os pacientes com risco de vida. Todos os hospitais já normalmente têm protocolos de avaliação de risco, né? de saúde dos pacientes que chegam nas nossas emergências, até para estabelecer uma linha de priorização. Todo aquele paciente que chegar na nossa emergência será avaliado na sua condição de risco, e todas aquelas situações que têm situações de risco iminente de vida, que requeiram uma atenção imediata, não há dúvida que nós vamos assistir. Nós não vamos deixar de cuidar de nenhuma pessoa que precise de um processo assistencial de urgência. A medida, que entra em vigor a partir do dia 6 de maio, vai valer por tempo indeterminado. Os 18 hospitais que optaram pela suspensão representam 60% dos atendimentos do IP Saúde. Segundo as instituições, a iniciativa foi tomada porque, anualmente, elas sofrem um prejuízo de 154 milhões de reais com as atuais tabelas de remuneração do plano. De 2019 para cá, o IP foi tomando outras decisões unilaterais e alterando aquilo que combinou com os hospitais em 2018. E os hospitais foram gradativamente perdendo essas margens de resultados que tínhamos de 11,8%. Em 2020, já passou essa margem por decisões unilaterais e impositivas do IP, mudando essas relações para 7%, em 2021 para 6%, em 2022 para 4% e em 2023 para 1,30%. 1,30% não é nada. De cada R$100 de receita, os hospitais têm R$ 98,70 de custos. Não é nada. Com R$ 1,30 eu não reponho tecnologias, eu não adequo ambientes físicos, eu não sustento esse serviço disponível ao usuário do IP com qualidade e segurança no tempo. Em 2024, novas resoluções absolutamente unilaterais nos chamaram para dialogar, mas não teve diálogo nenhum, sempre foram diálogos absolutamente impositivos, sem nenhuma margem de observação à realidade de custos que os hospitais apresentaram. O IP trabalhou exclusivamente nas suas receitas, procurando de alguma forma adequar o seu orçamento, sem olhar o quanto custa a prestação de um serviço. E a adoção destas novas portarias pelo IP colocou estes 18 hospitais que ontem anunciaram o IP a suspensão do processo assistencial eletivo, já com efeitos de descredenciamento sequenciais, todos esses hospitais passaram a ter prejuízo a partir do dia 1º de abril. Os 18 hospitais estão divididos em 13 municípios, sendo eles Porto Alegre, Gravataí, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Rosa, São Borja e Sapiranga. Em nota, o IP Saúde informou que foi notificado sobre a suspensão na tarde dessa segunda-feira. O órgão solicitou que os hospitais informem oficialmente, em 72 horas,
o propósito de realmente recusar atendimentos aos usuários do sistema. E ainda ressaltou que vai buscar alternativas que diminuem o impacto de uma possível desassistência e vai manter os usuários informados das opções para não terem atendimento prejudicado. Em 2023, o governo do estado apresentou um projeto de reestruturação do IP à Assembleia Legislativa. O texto foi aprovado pelos deputados e, com isso, houve um aumento de 3,1% para 3,6% na contribuição dos servidores ao plano. Os descontos podem chegar a 12%, dependendo da idade do segurado. Em função desse crescimento, os servidores públicos reclamaram do reajuste. Eles afirmaram que os salários seguem baixos. Já os hospitais relatam que os repasses não cobrem os custos. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que vai adotar medidas judiciais para impedir a interrupção do atendimento aos beneficiários do IP. A PGRS, ao lado do IP Saúde e do Ministério Público, ainda se colocou aberta ao diálogo com as entidades hospitalares. E iniciaram as vistorias nas pousadas que abrigam pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital. 3 locais foram visitados pela Prefeitura. Uma força-tarefa foi organizada para avaliar as condições das pousadas da rede Garoa, locais em que a Prefeitura mantém pessoas com aluguel social custeado pelo poder público. Na segunda-feira foram inspecionadas 3 pensões de um total de 23. Uma das pousadas foi interditada parcialmente por falta de ventilação, mas ninguém precisou ser retirado da unidade. Segundo a Secretaria de Assistência Social, essa visita não tem caráter fiscalizatório. Ela é apenas um pente fino porque não tem nenhuma legislação que legitime o seu poder. Ela não pode multar, ela não pode fechar e ela não pode interromper o contrato. Isso é uma decisão a posteriori, diante do relatório que esta força-tarefa apresentar, o governo, que é o gestor municipal, vai tomar decisão. Quais lugares precisam fazer ajustes, quais lugares nós temos que ir além de ajustes, nós temos que fazer exigências e dar prazo, e quais os lugares que, eventualmente, nós vamos recomendar o fechamento daquela unidade ou a interrupção do contrato público com aquela unidade, já que ela apresenta maior risco ou maior precariedade. Essa medida de visitar os locais foi adotada após um incêndio atingir uma pousada na Farrapos na última sexta-feira e deixar 10 mortos e 15 feridos. O local possuía 30 vagas, 16 mantidas pela Prefeitura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pousada não possuía alvará para funcionamento. Essa irregularidade não foi empecilho para o Executivo Municipal fechar contrato com a empresa que administra o abrigo. A pousada Garoa ingressou com a documentação completa de PPCI no Corpo de Bombeiros em agosto de 2023 e apresentou para nós o número de protocolo. Pela legislação, os bombeiros têm 1 ano de prazo para confirmar se o PPCI está aprovado ou se não está aprovado, ou se precisa ajustes, complementações, ou o PPCI está negado. Portanto, tinha esse prazo de vigência ainda para os bombeiros averiguarem isso. O Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito civil para apurar o caso do incêndio. Vão ser verificadas as medidas adotadas pela Prefeitura e pela Fundação de Assistência Social e Cidadania. O IGP identificou mais uma pessoa que morreu no incêndio da pousada Garoa. A vítima é um homem. O nome não foi divulgado em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. O governo do Rio Grande do Sul vai retirar da Assembleia Legislativa o projeto que aumentaria o ICMS de 17% para 19%. O governador Eduardo Leite comunicou a decisão aos líderes de bancadas na tarde desta segunda-feira. Durante o anúncio do investimento da CMPC no Rio Grande do Sul, Leite comentou sobre o assunto. Nós não estamos olhando aqui por um viés dos votos na Assembleia, seja o que for, porque como eu disse, o Estado assegurará o equilíbrio das contas. Se não for pela forma da alíquota, pela forma de revisão de determinados benefícios e incentivos por decreto, para garantir que o Estado tenha a capacidade de atender a todos os compromissos que a gente tem com os servidores públicos, com a população em geral, com empreendedores. O governo com recursos é fundamental
para atender às necessidades de quem empreende, de quem investe. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.